Vamos então dar continuidade aí à terceira parte da nossa primeira aula aí, que versa sobre o capítulo 1 do livro do Kurose e Ross, lembrando sempre, né, de fazer uma menção aí de copyright, né, dizendo que nós estamos utilizando aí os slides que os autores prepararam, né, esses slides foram traduzidos e adaptados aí para o português, né, então nós colocamos slides a mais aí, traduzimos esses slides para a nossa aula, né. Dito isso, nós podemos então começar com a nossa terceira parte da aula sobre o capítulo 1 do livro do Kurose e Ross. Bom, então vamos continuar aí a apresentação do capítulo 1 do livro do Kurose e Ross. Estamos na terceira parte da aula. Nessa terceira parte da aula nós falaremos sobre performance, questões relacionadas à performance, como perda, atraso, taxa de transferência, em inglês chamada de throughput, e também conhecida como vazão. Tá? Continuaremos a aula falando sobre segurança, camada de protocolos, modelos de serviço e um pouco da história da internet. Como nós falamos na aula anterior, né, um pacote, tá, que chega no roteador, ele precisa ser inteiramente armazenado no roteador antes dele ser retransmitido por um link de saída nesse roteador. Então aqui nós temos dois hosts A e B. Esses hosts A e B estão enviando pacotes a uma taxa, digamos, de R bits por segundo, tá? E se a taxa de saída do link, né, for menor que R bits por segundo, o que vai acontecer? Esses pacotes eles vão ficar armazenados no buffer do roteador, tá? Então, se a taxa do link de saída, né, for menor, né, do que a soma, né, das taxas de emissão de pacotes dos links de entrada, vai acontecer o que nós chamamos de enfileiramento, né? Então os pacotes vão se enfileirar em buffers de roteadores, esperando sua vez de serem transmitidos, né? Então o pacote ele tem que chegar todinho no roteador antes dele ser retransmitido, né? Ele não pode ser retransmitido imediatamente assim que ele chega, ele precisa chegar inteirinho para depois ser retransmitido, tá? E isso pode gerar filas, tá? Pode gerar o que a gente chama de atraso de fila, tá? Se o buffer encher, tá? Vai acontecer o que a gente chama de perda de pacotes, que é o que acontece quando a memória para armazenar pacotes enfileirados acaba, termina, né? Então, você começa aí a perder pacotes, tá? Os hosts, eles perdem o pacote, né? Esse tempo, né, que o pacote leva para ser armazenado no buffer do roteador, que ele leva para ser armazenado todinho no buffer do roteador, é chamado de atraso de transmissão, tá? E se você tiver pacotes em buffer, tá? Esses pacotes eles podem sofrer também o chamado atraso de enfileiramento, né? Porque eles entram numa fila, então eles precisam esperar toda a fila andar para chegar a vez deles de serem transmitidos ou retransmitidos, tá? Então pode acontecer também um atraso de enfileiramento, ok? Pode acontecer também o descarte, né? Se não houverem mais buffers livres para você armazenar os pacotes que estão sendo enviados pelos hosts, tá? Então nesse caso os pacotes eles são descartados, tá? E você tem vários tipos de atraso, né? Então, por exemplo, um pacote chega do roteador A, chega ao roteador A, né? Vamos pensar aqui que o roteador A é esse roteador aqui, né? Não confunda com o host A, vamos chamar esse roteador de roteador A, tá? Então, quando um pacote chega ao roteador A, vindo de um nó anterior no caso seria o host, né? O roteador examina o endereço de destino para descobrir o enlace de saída. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Pois é. E ele vai também computar o chamado checksum, né, para verificar o quê? Se existe algum tipo de erro nesse pacote, tá? Esse exame que o roteador faz no cabeçalho do pacote e esse cálculo, que é chamado de checksum, ou seja, ele soma todos os bits do pacote, né,
faz uma soma aí de todos os bits que existem no pacote e compara com um campo no pacote chamado checksum, e se bater significa que o pacote está livre de erros, tá? Isso daí é chamado de atraso de processamento, tá? Um pacote pode ser transmitido por um enlace somente se não houver outro sendo transmitido e se não houver outros à sua frente na fila. Então, por exemplo, tem um pacote sendo transmitido lá. Tem um pacote só, o roteador está guardando um pacote só e esse pacote está sendo transmitido. Chega um pacote. Esse pacote já pode ser transmitido direto? Não. Ele tem que esperar esse pacote, apesar de ser um pacote só, ele tem que esperar esse pacote que está no roteador ser transmitido todinho para ele começar a ser transmitido. Tá? E se tiver uma fila, ele tem que esperar toda a fila andar para ele ser transmitido. Tá? Então, esse atraso, né, não importando se a fila tem um elemento só ou se tem vários, é chamado de atraso de enfileiramento. Tá? Você tem um atraso chamado atraso de transmissão. Né? Esse atraso de transmissão é o atraso para você bufferizar o pacote no roteador. Tá? Ou seja, é o atraso, o atraso que a gente falou na aula passada, né? Que vale L sobre R, onde L é o tamanho do pacote e R é a taxa de transmissão do link. Tá? Então, é o tempo que leva para o roteador receber todo o pacote, ou seja, para todo o pacote ser enviado da fonte para o destino. Do que depende esse tempo? Ele depende do tamanho do pacote, ele depende do quê? Ele depende do L, tá? E ele depende da taxa de transmissão do link, né? A velocidade com que o link pode, a velocidade em bits por segundo que o link ele pode transmitir ou receber dados, tá? Ele não tem a ver com o meio físico, ele tem a ver com a capacidade do link de transmitir ou receber dados. É o R, que é o rate, tá? Então, é o tempo L dividido por R para enviar todos os bits de um determinado pacote, né? O pacote precisa ser todo armazenado antes de ser enviado. Então, esse tempo aqui é o atraso de transmissão, certo? Agora, existe um outro atraso que os alunos geralmente confundem com o atraso de transmissão, que é chamado atraso de propagação. Esse atraso de propagação, ele depende apenas do meio físico. O que é o atraso de propagação? Vamos supor que caiu um raio a 340 metros da sua casa, tá? Quanto tempo vai demorar para você ouvir o barulho da destruição provocada pelo raio aí? O raio caiu na casa de uma pessoa aí e estourou todas as lâmpadas da casa da pessoa, né? Quanto tempo você vai demorar para ouvir o estrondo? Bom, a velocidade do som é 340 metros por segundo. Se a casa onde o raio caiu está a 340 metros, então vai demorar 1 segundo para você ouvir o estrondo, tá? Então, esse 1 segundo é o atraso de propagação. Ele depende do meio físico e da velocidade dos bits no meio físico, tá? Então, ele é o tempo para que todos os bits do pacote viajem pelo meio, no caso, meio físico, tá? Ele é diferente do atraso de transmissão, tá, pessoal? Então, você tem 4 tipos de atraso. Ó. O atraso de processamento, que é o tempo em que o processador que está no roteador demora para examinar o campo de endereço destino do cabeçalho do pacote para saber para qual link de saída ele vai encaminhar esse pacote, somado com o tempo que ele leva para fazer o cálculo do checksum e outros tempos que podem existir aí durante o processamento do pacote pelo roteador. Ele é um tempo, vamos dizer assim, é o tempo da CPU do roteador, né? Ou o tempo do hardware do roteador, se você não tem uma CPU, se todo o processamento é feito por hardware, é o tempo que o hardware do roteador leva para processar o seu pacote, tá? Já que os protocolos hoje em dia em redes de alta velocidade são todos implementados em hardware, né? Você tem o atraso de enfileiramento, que é o tempo que o pacote fica numa fila, o tempo que o pacote fica no buffer, né? Mesmo que você tenha só um pacote sendo transmitido,
Esse pacote ele vai demorar um tempinho para terminar a transmissão dele, e esse pacotinho que acabou de chegar, apesar de só ter do roteador estar transmitindo o último pacote que tem na fila ali, ele tem que esperar esse último pacote que tem na fila ser transmitido para ele começar a ser transmitido. Então ele tem um atrasozinho aí chamado atraso de enfileiramento. Quanto mais pacotes você tem na fila, maior o atraso de enfileiramento, tá? Então é outro tipo de atraso. A gente tem o atraso de transmissão, que, como eu falei para vocês, depende da taxa de transmissão do link, da taxa de transmissão do enlace, que é R, e do tamanho e da quantidade de bits do pacote, que é L, tá? E o atraso de propagação, que depende do meio físico. Se for fibra ótica, é a velocidade da luz, tá? Se for cabo coaxial, é um pouco menos do que a velocidade da luz, mas é uma velocidade bastante alta, mas não é a velocidade da luz, é uma velocidade menor do que a velocidade da luz, tá certo? Então o tempo de propagação depende basicamente do meio, né? Então, note essa figura aqui. A gente tem 4 tempos, como eu falei para vocês: o tempo de processamento, o tempo de fila, o tempo de transmissão e o tempo de propagação. O tempo de propagação depende só do meio, né? Então, por exemplo, se isso daqui é uma fibra ótica, os bits vão viajar na velocidade da luz, vai ser bem rápido, né? O tempo de bem rápido a velocidade de propagação, então o tempo de propagação vai ser bem curto, tá? Você tem o tempo de enfileiramento, esse tempo é bastante variável, né? Se você não tem ninguém na fila, é 0, né? Se a fila está vazia, é 0. Se tem um pacote só sendo transmitido, tá? Esse tempo ele é milissegundos ou microsegundos, né? É baixinho. Se tem muita gente na fila, a fila está cheia, pode ser segundos, né? Então esse tempo de enfileiramento ele pode demorar de 0 até vários segundos, tá? Você tem o processamento nodal, tempo de processamento nodal, que hoje em dia é da ordem de microsegundos, porque o processamento nodal é realizado em hardware, tá? E você tem o tempo de transmissão, né? O tempo de transmissão, que é esse tempo, né? Tempo de transmissão é o tempo L sobre R, né? Que depende o quê? Do tamanho do pacote e da taxa de transmissão do link, tá? E aí, a soma de todo mundo dá o que a gente chama de atraso nodal. É o atraso que cada nó, é o atraso que cada roteador introduz no caminho do pacote da sua origem para o seu destino, tá? Então, esse tempo de processamento nodal inclui aí o tempo para checar os erros de bits, né? Que é o tempo de processamento, né? O tempo para checar os bits, né? O tempo para checar os bits faz parte do quê? Do tempo de processamento, tá? Certo? Processamento o quê? Processamento no roteador, né? A gente está chamando o roteador de nó, tá? Então, processamento nodal ou processamento no roteador. O que é esse processamento no roteador? Checar os bits, fazer o checksum para ver se não tem erros, o tempo para examinar o endereço destino do pacote e determinar o link de saída, né? E como os roteadores eles têm protocolos implementados em hardware, esse tempo geralmente é menor do que microsegundos, tá? Você tem o tempo de fila, o tempo de enfileiramento. Se o buffer estiver vazio e nenhum pacote está sendo transmitido, o atraso é 0. Então o defila é 0, tá? O delay da fila é 0, o atraso da fila é 0, tá? E se tiver muito congestionamento no roteador, esse tempo pode passar até a demorar segundos, tá? E é o tempo que o pacote fica no roteador. É o tempo total que o pacote fica no roteador ou na fila, né? Certo? Que está no roteador. Então, isso daqui é o chamado atraso de enfileiramento, tá? Continuando, nós temos o atraso de transmissão, né? O atraso de transmissão a gente discutiu bastante na parte anterior da aula. Depende do tamanho do pacote e da taxa de transmissão do link. Então, ele é L dividido por R, tá? E o tempo de propagação, tá? Que é o chamado atraso de propagação, que depende da distância física de um roteador para outro, tá? E de S, onde S vem de speed, que é a velocidade de propagação no meio físico em que os bits estão sendo enviados, tá? Então, o atraso de propagação é a distância
dividido pela velocidade, tá? Isso vai te dar o quê? Um tempo. Então, esse tempo é chamado de delay de propagação, ou dprop, tá? Veja que esses dois tempos são bastante diferentes, tá? Um tem a ver com a distância física e com o meio de propagação, e o outro tem a ver com a quantidade de bits do pacote e a taxa de transferência desses bits, tá? Inclusive, essa taxa de transferência, chamada de baud rate, tá? Ela pode, inclusive, ser configurada, tá? Você pode configurar o seu roteador para aumentar ou diminuir o R, tá? Se você quiser, tá? Normalmente, o R já está setado para o valor máximo aí, por questões de eficiência, tá? Mas nada impede de você alterar, nada impediria de você alterar isso, tá? Bom, então, quais são as diferenças entre os atrasos de transmissão e de propagação? O atraso de transmissão é o tempo para o roteador empurrar ou empilhar o pacote para fora dele, é o tempo para o roteador expulsar o pacote, né? E colocar o pacote no próximo roteador, tá? Esse tempo depende do tamanho do pacote em bits, que é o L, e da taxa de transmissão do meio, que é R, tá? E vale L dividido por R, né? R é como se fosse uma velocidade aqui, e L é como se fosse um espaço aqui, tá? Uma quantidade de bits aqui. Então, L dividido por R vai te dar um tempo, tá? Ele não depende da distância entre os roteadores, tá? E o atraso de propagação é o tempo do sinal se propagar pelo meio. Depende do tipo de meio e, portanto, da velocidade de propagação no meio e da distância entre os roteadores, tá? Não depende da taxa de transmissão do enlace e da quantidade de bits do pacote. É uma quantidade que é puramente física, tá? Depende da distância e depende da velocidade de propagação do bit naquele meio físico, tá? Ou seja, da distância entre dois roteadores e da velocidade de propagação do bit naquele meio físico. Né? Então, se for fibra ótica, por exemplo, a velocidade de propagação na fibra ótica é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Esse exemplo ele vai ajudar a gente a entender melhor essa questão dos atrasos. Tá? Então, vamos supor o seguinte. Suponha que você tem 10 carros. Tá? Esses 10 carros eles estão trafegando numa estrada a 100 km por hora, e nessa estrada tem cabines de pedágio a cada 100 km, né? Então vamos fazer uma analogia. Cada carro é um bit, tá? O comboio de 10 carros é um pacote, tá? As estradas são os enlaces e as cabines de pedágio são os roteadores, né? Então suponha que cada carro seja um bit e que o comboio ou caravana seja um pacote. Então comboio de 10 carros é um pacote. O pacote tem 10 bits, o pacote são os 10 carros, tá? Então, veja, quanto tempo um carro demora para ser tarifado, tá? Vamos supor que o carro demora 12 segundos. Esse tempo é arbitrário, eu que estou colocando, tá? Então, eu estou supondo aí que cada carro demora 12 segundos para ser tarifado. O cara já está com o dinheiro da tarifa ali, ele para, entrega o dinheiro e a mulher abre a catraca, e esse tempo demora 12 segundos aí. Tá? Então, qual que é o atraso de transmissão? Né? É L, né, sobre R. Tá? Esse atraso de transmissão ele vai ser em carros por minuto. Né? Certo? Então, veja bem, ó, quantos carros eu consigo atender por minuto? Né? Carro não é o bit? Quantos bits por minuto? Né? Não é bits por segundo, mas bits por minuto. Né? Quantos bits por minuto eu consigo atender? Né? Ora, um carro demora 12 segundos. Tá? Um minuto tem 60 segundos. Então, 60 dividido por 12 me dá 5. Então, o delay de transmissão é 5 carros por minuto. Certo? Então, veja. O primeiro carro foi tarifado, ele está viajando na estrada e ele chega na próxima cabine de pedágio. Né?
mas ele não é o pacote todo. Um carro só não é o pacote todo. Um carro é parte do pacote. O pacote tem 10 carros, tá? Então, esse carro, ele tem que aguardar os outros 9. Os outros 9 carros, tá? Por quê? Porque o pacote deve ser armazenado todinho antes de ser retransmitido. Então, o carro lá, o primeiro carro que saiu da cabine de pedágio, pagou o pedágio, chegou na outra cabine, mas ele tem que esperar os outros 9, tá? Antes dele poder seguir viagem, tá? Então, o tempo para que o comboio todo passe pelo roteador, tá? Aqui é roteador, e volte à estrada, é o quê? Né? Bom, se eu tenho 10 carros e eu atendo 5 carros por minuto, eu levo 2 minutos, tá? Para passar os 10 carros, né? Pela cabine de pedágio, né? Ou seja, para empurrar os 10 carros para a próxima cabine de pedágio, né? Ou para empilhar os 10 carros, né, na próxima cabine de pedágio, né? Eu vou levar 2 minutos. Esses 2 minutos aqui é o atraso de transmissão do pacote, tá? Agora vamos falar do atraso de propagação. Quanto tempo o carro leva para ir de uma cabine de pedágio até outra, né? Ou seja, o tempo para que um carro vá de um pedágio a outro é 100 quilômetros, porque de uma cabine para outra eu tenho 100 quilômetros, e cada carro anda 100 quilômetros por hora. Então, 100 quilômetros dividido por 100 quilômetros por hora me dá um tempo de 1 hora, e esse tempo de 1 hora é o atraso de propagação, certo? Então, veja que existe a diferença aqui entre atraso de transmissão, que é 2 minutos, e atraso de propagação, que é 1 hora. Então, o atraso de propagação, nesse exemplo que eu estou dando, é muito maior do que o atraso de transmissão, tá? Muito bem. Então, eu tenho lá a minha caravana com 10 carros, né? Que é um pacote de 10 bits. Eu tenho a minha cabine de pedágio aqui. De uma cabine de pedágio para outra eu tenho 100 quilômetros, tá? E a gente viu, né, que a cabine de pedágio demora 12 segundos para tarifar um carro, né? Então, esse é o tempo de transmissão de 1 bit. Mas qual que é o tempo de transmissão do pacote? Bom, se o pacote, né, ele tem 10 bits e você demora 12 segundos para passar 1 bit, para passar, né, 10 bits você vai demorar 12 vezes 10, ou seja, 120 segundos. 120 segundos são 2 minutos, tá? 120 segundos são 2 minutos. A gente calculou isso também de outra forma no slide anterior, tá? Bom, a gente viu aqui que o tempo, né, para o pacote inteiro passar, né, de um roteador para outro, é 2 minutos, né? E o tempo de propagação, né? Ou seja, quanto tempo demorará até a caravana estar alinhada antes da segunda cabine de pedágio, né? Quanto tempo vai demorar para todo mundo chegar aqui para eu poder começar a tarifação aqui nessa cabine de pedágio aqui, né? Você tem o tempo, né, de propagação, que é 1 hora, mais o tempo, né, de tarifação, aí, que é o tempo de transmissão, certo? Então, é o tempo de transmissão mais o tempo de propagação, tá? Então, o tempo de propagação é 1 hora, o tempo de transmissão é 2 minutos. Então, 62 minutos é o tempo que você vai levar para todo mundo que está empilhadinho aqui chegar aqui empilhadinho também, ok? Agora vamos mudar um pouco esse exemplo aqui, né? E supor que o tempo de viagem para cada carro seja 1.000 km por hora. Você não tem, na verdade, carro, você tem dragsters, né? Você tem veículos aí supersônicos, né? Quase supersônicos, né? Mas é um exemplo aqui só para a gente raciocinar em cima, né? E o pedágio ele é um pouco mais lento, né? Ele libera 1 carro por minuto. Então, se eu tenho 10 carros, o pedágio vai demorar 10 minutos, né? Bom, qual que vai ser o atraso de propagação, né? Bom, é 100 km dividido por 1.000 km por hora, ou seja, 6 minutos, né?
Ou seja, antes você levava 1 hora, agora você leva 6 minutos para você fazer o trajeto de uma cabine de pedágio para outra. Então o tempo de propagação diminuiu, né? E o tempo de transmissão aumentou, porque era de 2 minutos, agora é de 10 minutos, tá? Então, neste caso, os primeiros carros da caravana chegarão ao segundo posto de pedágio, né, antes dos últimos carros serem tarifados, saírem do primeiro posto de pedágio, tá? Então você vai ter a segunda situação, tá? Então os carros eles estão se propagando a 1.000 km por hora, né? E a cabine de pedágio está demorando 1 minuto para tarifar cada carro, né? Todos os carros chegarão na segunda cabine antes de todos os carros serem servidos da primeira cabine, né? Sim. Então o raciocínio é o seguinte, ó. Esse primeiro carro aqui, ele vai demorar 1 minuto para ser tarifado, tá? Aí ele é tarifado e começa a viagem aqui. Ele demora 6 minutos para chegar até aqui, certo? Certo. Durante esses 6 minutos, 6 carros foram tarifados, né? Se você incluir que esse carro ele foi tarifado, você tarifou quantos carros? 7. Sobraram quantos carros para ser tarifados? 3, né? Então, depois de 7 minutos, o primeiro carro chega à segunda cabine. 3 carros estão ainda na primeira cabine. Então, ou seja, variando o tempo aqui, você consegue produzir situações diferentes, tá? Então, o autor do livro, ele coloca alguns applets, né, em Java, que eu pesquisei na internet, não está na página oficial que eu mostrei para vocês, que tem os exercícios, mas está em outra página, e eu vou deixar essa página na descrição, e eu quero mostrar para vocês esses applets, ok? Então esse applet aqui, esse primeiro applet aqui do capítulo 1, vai mostrar para você a diferença entre atraso de transmissão e atraso de propagação. Então vamos clicar nesse applet, tá? Bom, então vamos para a nossa primeira situação aqui, né? Em que a distância entre o emissor e o receptor é de 10 km, a taxa de transmissão é 512 kbps por segundo, o tamanho do pacote é 100 bytes, tá? E eu quero saber qual que é o atraso de transmissão e o atraso de propagação. Atraso de transmissão e atraso de propagação. Eu vou calcular os dois para vocês e nós vamos ver qual é maior que qual, né? Veja que você consegue nesse applet, tá? Você consegue mudar aqui os valores, tá? Mas vamos começar pelo atraso de propagação, tá? O atraso de propagação vai ser dado em segundos, né? Por quê? Porque eu tenho a distância em quilômetros e a velocidade em metros por segundo. Então, 10 quilômetros, né? São 10.000 metros, tá? Dividido pela velocidade. 280 milhões, né? Então vamos ver se está 10 a oitava aqui, ó. 3, 6, 7, 8, tá? Então, ó, 280 milhões de metros, né? Então, 10.000 metros dividido por 280 milhões de metros, tá? Então, isso dá 3,57 vezes 10 a menos 5, tá? Guarda esse valor aí, ok? Esse é o atraso de propagação. Eu vou abrir outra calculadora, tá? Para não ter que ficar guardando, decorando esse valor, tá? Tá. E agora o atraso de transmissão, tá? Então vai ser 100 bytes, então 100 dividido por 512. Só que 512 o quê? Kbits, né? Então aqui eu tenho que transformar bytes para bits, né? Então eu tenho que multiplicar por 8, tá? Então 800 bits. Meu pacote tem 800 bits.
dividido, né, por 512 K. K é 1000, né? 512 mil bits por segundo. 512 mil bits por segundo. Isso me dá um atraso de 1 milissegundo, né? 1 milissegundo. Então, veja, o atraso de transmissão é 1 milissegundo, 1,5 milissegundo. E o atraso de propagação, ele é 10 a menos 5, ou seja, né? Enquanto esse daqui é 10 a menos 3, 1,5 vezes 10 a menos 3, né? Esse daqui é 3,5 vezes 10 a menos 5. Então, o atraso de propagação é desprezível, tá? Então, vamos dar um start aqui, né? E ver quanto que vai ser o atraso total, né? O atraso total vai ser o quê? O atraso de transmissão mais o atraso de propagação. Então, eu vou somar aqui no atraso, tá? Aqui no atraso de transmissão, eu vou somar, né? 0,00005 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso. 3. Não, peraí. 3, 5, 7. 3, 5, 7. 1, 4. Quanto que dá isso? 0,1598. 0,16. Foi aqui, ó. 0,16, né? 16 milissegundos, certo? Então aqui a gente tem uma situação em que o atraso de transmissão foi maior que o atraso de propagação, ok? Então, vamos resetar aqui e vamos fazer uma nova simulação, tá? Agora, eu vou dizer que a distância entre o emissor e o receptor é 1 km, tá? Eu não vou mexer na taxa de transmissão do link, do enlace aqui, vai continuar 512 kbps por segundo, o tamanho do pacote vai continuar em 800 bits, tá? E a velocidade de propagação vai ser a mesma, tá? O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou calcular o atraso de transmissão e o atraso de recepção, tá? Então, eu vou iniciar minha calculadora aqui, calculando primeiro, tá? O atraso, então 1 milhão, né? Dividido por 280.000.000. Tá? Então, o atraso de propagação é 3,5 milissegundos, né? 3,5 milissegundos. E o atraso de transmissão, né? O atraso de transmissão é o mesmo de antes, né, pessoal? Por quê? Porque não mudou o tamanho do pacote nem a taxa de transmissão. Então, são 800 bits que vão ser transmitidos a 512 kbits, né? 512 mil bits por segundo, ou seja, 1,5 milissegundo, certo? Então, o que vai acontecer? Vamos rodar a simulação aqui, né? O pacote ele tem que sair inteirinho, né, do emissor, né? Para isso ele vai demorar 1,5 milissegundos, né? Para ele sair do emissor ele demora 1,5 milissegundos, né? E ele tem que fazer a propagação, né? Ele tem que fazer a propagação aí de 1.000 quilômetros, né? Certo? Então, no total, ele vai gastar aí 7 milissegundos, né? Então, note que o valor que nós obtemos aqui, né, 7 milissegundos, não é a soma do delay de propagação com o delay de transmissão, né? Por quê? Vou deixar vocês pensarem aí, deixa aí nos comentários, ok? Bom, vamos falar agora, então, do atraso de enfileiramento de pacotes, né? Vamos supor que os pacotes cheguem num determinado roteador numa taxa de A pacotes por segundo, tá? A pacotes por segundo estão chegando no roteador. L é o comprimento do pacote em bits, tá? Então, cada pacote tem L bits aí. Vamos supor um tamanho fixo de pacote aí para facilitar a nossa discussão, né? E R é a taxa de banda do enlace, tá?
a taxa de transmissão em bits por segundo. Tá? É a taxa de transmissão do enlace de saída do meu roteador em bits por segundo. Tá? Então, qual que é a análise? Né? L vezes A é a quantidade de bits que está chegando por segundo. Tá? R é a taxa de serviço dos bits, ou seja, quantos bits por segundo está saindo do meu enlace, está saindo do meu roteador. Tá? Então, se você dividir o que está chegando, né, de bits pelo que está saindo, né, você tem aí uma boa estimativa do tráfego, né, nesse roteador, do tráfego nesse roteador, né? Porque vamos pensar o seguinte, ó. Vamos supor que a quantidade de bits que está chegando, né, é menor do que a quantidade de bits que está saindo. Não vai ter fila, né? Porque eu consigo servir, eu consigo encaminhar esses bits na velocidade que eles estão chegando, né? E ainda sobra aí um tempinho para ficar ocioso, tá? Então veja, né? Se L vezes A, né? Ou seja, se a quantidade de bits dividido pela quantidade de serviço, né? Que é a quantidade de bits por segundo que eu posso transmitir no enlace de saída, for próxima de zero, né? Você vai ter uma pequena média de atraso de enfileiramento ou não vai ter atraso de enfileiramento nenhum, né? Porque não vai formar fila, tá? Agora, se eu estou transmitindo, né? Se está chegando uma quantidade de bits no meu enlace, que é aproximadamente igual à quantidade de bits que está saindo do meu enlace, que é R, né? Por segundo, né? Ó, se por segundo está chegando L vezes A e por segundo está saindo R, e R é aproximadamente L vezes A, ou seja, o que está chegando é aproximadamente o que está saindo, tá? L vezes A dividido por R está próximo de 1, tá? Então você vai ter um atraso aí que vai, né? Depende o quão próximo de 1 L sobre R vai estar, né? Você vai ter um atraso de enfileiramento, você vai poder formar a fila, né? Ou seja, né, se o que está chegando, né, L vezes A, se a quantidade de bits que está chegando é igual à quantidade de bits que está saindo, tá? Pode acontecer fila, né? E a fila pode crescer com o tempo. Mas, né, isso daí depende da variância, né? Por exemplo, se você tem uma rajada, né, chega muito dado de uma vez, mas depois vai formar fila, evidentemente, mas depois o roteador ele vai conseguir despachar esses pacotes, ele vai conseguir mandar esses pacotes para o link de saída, essa fila vai diminuir, então em média você tem aí um pequeno atraso, tá? Agora, se L vezes A dividido por R for maior que 1, está chegando mais bits do que bits estão sendo enviados, tá? Então vai encher o buffer, tá? E vai chegar uma hora que o buffer vai encher tanto, né? Que o atraso vai se tornar infinito, né? Mas o atraso não é infinito. O atraso não é infinito por quê? Porque o buffer não é infinito. Então, o que acontece? Os pacotes são descartados, tá? Então, você tem esse gráfico aqui, né, de um artigo, né, dos autores aí, onde você tem o atraso de enfileiramento médio, tá? E a intensidade do tráfego, que é L vezes A sobre R. À medida que L vezes A sobre R se aproxima de 1, o tempo de espera na fila tende ao infinito, tá? Eles fizeram esse tipo de experimento aí, tá? Então, por exemplo, se você estiver numa rua, né, você está viajando numa rodovia, onde há pouco tráfego, né, ou seja, L vezes A dividido por R está próximo de zero, o que acontece? Né? Você não tem fila nenhuma, né? Agora, vamos supor que você está viajando numa rodovia em que L vezes A sobre R está próximo de 1, né? Qualquer acidentezinho que acontecer aqui vai diminuir a capacidade de escoamento do link de saída, né? Diminuindo essa capacidade de repasse do link de saída, né? A sua fila vai começar a aumentar. Então, mesmo um pequeno atrasozinho, né? Mesmo uma pequena diminuição na capacidade do link de
significativamente, tá? Ok? Então, quer dizer, um atrasozinho, um acidentezinho pode fazer com que você fique horas na fila, tá? Se a capacidade da rodovia, né, estiver próxima da capacidade de escoamento dela, né? Se o tráfego na rodovia estiver próximo da capacidade de escoamento da rodovia, tá? Da capacidade dos veículos transitarem aí, né? Da capacidade máxima de veículos estarem transitando por essa rodovia, tá? Inclusive, isso é um problema de engenharia de tráfego, né? Então, assim, por exemplo, corredor de ônibus, né? Em São Paulo, por exemplo, o pessoal não deixa carros usarem corredor de ônibus, né? Porque para dar preferência aos passageiros de ônibus, né? Então, só pode andar no corredor de ônibus quem é táxi, está com passageiro, certo? Para o quê? Para evitar esses gargalos, né? Você tem uma coisa também chamada atraso fim a fim, né? Então, vamos supor que você tem N-1 roteadores entre a máquina origem e a máquina destino. Que a rede não esteja congestionada, tá? Por que N-1, né? Porque é o seguinte, né? Se você tem um roteador, você tem 2 links, tá? Se você tem 2 roteadores, você tem 3 links, tá? Então, N é o número de links, N-1 é o número de roteadores, certo? Então, N aqui é o número de links, N-1 é o número de roteadores, tá claro? Então, vamos supor, né, que eu tenho N-1 roteadores entre a máquina origem e a máquina destino e que a rede não esteja congestionada. Quer dizer, os atrasos de fila são desprezíveis, ou seja, o delay de fila é zero, porque não tem congestão nenhuma. E que o atraso de processamento na máquina origem e no roteador seja dproc, tá? Que a taxa de transmissão de cada roteador e da máquina origem seja dtrans igual a R bits por segundo, tá? E que o atraso de propagação de cada enlace seja dprop, tá? Qual que vai ser o atraso fim a fim, né? Então, os atrasos nodais, eles se acumulam, tá? Então, você vai ter que multiplicar dproc mais dtran mais dprop. Você tem, em cada link, né, você tem processamento, transmissão e propagação, né? Como você tem N-1 roteadores, você tem N links. Então, o atraso fim a fim vai ser N vezes essa quantidade aqui. Dproc mais dtrans mais dprop. Ok? O autor do livro, tá? Ele também cria um applet para a gente verificar essa questão do atraso, tá? Em função da taxa de transmissão e do atraso de fila, tá? Então, eu vou mostrar para vocês esse applet também, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um applet que vai ilustrar bem a questão do enfileiramento e da perda de pacotes, né? E da transmissão de pacotes. Então, inicialmente nós temos uma taxa de transmissão, uma taxa de emissão, né? Emission rate aqui, 500 pacotes por segundo, né? E uma taxa de transmissão de 1000 pacotes por segundo, né? A taxa de transmissão está muito, né, maior do que a taxa de emissão. Então não vai acontecer o quê? Enfileiramento, né? Então o pacote ele vem, né, os pacotes eles vêm aqui no meu roteador, né? E eles são armazenados, são transmitidos, né? E aí você pode ver aí que não acontece o quê? Não acontece enfileiramento, tá? Então vamos fazer agora uma taxa, uma simulação aqui, em que eu vou diminuir a taxa de transmissão, a taxa do enlace de saída, tá? Eu vou colocar aqui 500 pacotes por segundo, quer dizer, né, próximo da taxa de emissão. Vamos ver o que acontece, né? A gente viu lá no gráfico que o atraso ele tende ao infinito e pacotes podem ser perdidos, né? Então, a gente vai começar a ver aí... aqui não está acontecendo isso, né? Tá? Os pacotes continuam sendo transmitidos aí, né? Armazenados e transmitidos, e eu tenho pouco enfileiramento, tá? Mas agora eu vou diminuir. Já enfileirou um aqui, ó. Quer dizer, a longo prazo, se isso daí continuar, meu buffer vai encher, né? Certo? Já tenho 2 pacotes enfileirados aí, né? E meu atraso de enfileiramento está aumentando, né? Agora eu já tenho 3 pacotes enfileirados, né? Em média.
né? Ok, depois vocês fazem mais simulações aí para vocês verem. Vou resetar aqui. E agora eu vou colocar uma taxa de saída aqui bastante baixinha e o emissor aqui sobrecarregando o meu router, né? E eu vou dar um start aqui. Vamos ver o que acontece, né? Evidentemente, a fila vai encher, né? E eu vou começar a perder pacotes, né? Depois de um certo tempo, né? Então você vê, ó, a fila está enchendo bem mais rápido do que na situação anterior, né? Olha lá, certo? Ou seja, né? O atraso de enfileiramento está aumentando cada vez mais, os pacotes continuam chegando e a capacidade do roteador é finita, né? O buffer, a quantidade de... Ó, já descartou um pacote ali, viram ali? Já foi descartado um pacote, ó. Ó, mais um pacote foi descartado. Então você está tendo taxa de perda de pacotes, né? Agora eu vou apelar, eu vou colocar aqui, bom, não dá para colocar mais do que 500, né? E aqui não dá para colocar menos que 350. Bom, então vocês viram aí, né, uma simulação aí de perda de pacotes, ok? Vamos falar do Traceroute. O Traceroute é um programa muito interessante para você saber onde é que está o gargalo da sua rede, né? Então suponha que haja n-1 roteadores da origem para o destino. A origem envia n pacotes numerados de 1 até n, né? Então quando o hospedeiro, né, recebe o pacote n, né, ele não repassa o pacote para outro roteador, né? E sim envia uma mensagem de origem com o tempo transcorrido entre o envio de mim, que sou o emissor, até aquele roteador, tá? Ele vai fazer isso para N roteadores, tá? Quando o destino recebe o pacote N, ele envia também uma mensagem à origem com o tempo total transcorrido, né? Então, no final do processo, a origem pode reconstruir o caminho do emissor ao receptor com o tempo gasto da origem para cada roteador. Aqui a gente tem um exemplo, né? Com o Traceroute, né? O Traceroute, na verdade, ele manda 3 pacotes, tá? Então, ele proporciona uma medição de atraso fim a fim, né? Uma medição de atraso a partir da fonte para o roteador ao longo de um caminho fim a fim, na direção do destino, né? Então, para todo I, né? Para todo I é o índice do roteador. Então, I aqui vale 1, I aqui o I vale 2, aqui o I vale 3, 4, né? Então, o que ele vai mandar? Ele envia 3 pacotes, certo? Que irão chegar ao roteador I no caminho em direção ao destino, né? E esses pacotes eles vão ter um tempo de vida, né? Time to live, né? Mas eu faço para cada roteador eu faço 3 probes, né? Então eu envio 3 pacotes e aí, né? Eu consigo saber o tempo de cada pacote, né? Então eu fiz um traceroute desse site aqui para esse site aqui, né? Então isso daqui é um endereço, uma URL, né? O protocolo DNS vai traduzir isso daqui para o endereço IP, né? Então aqui, né? O primeiro roteador, né, que o pacote vai encontrar está nesse endereço aqui, cujo endereço IP, né, é esse daqui. Foram feitas 3 medidas de atraso, tá? São essas 3 medidas aqui, né? De gaia.cs.mas.edu para cs.gs.gw.cs.mas.edu. Então, o primeiro roteador aqui é o roteador do campus, né? Depois ele vai fazer, né? Ele vai passar por vários outros roteadores, né? Veja que ele passa do caminho de origem para o caminho de destino, né? Ele passa aqui por 6 roteadores, né? 6 roteadores e aqui é o destino já, né? Esse daqui já é o destino, né? Já não é o roteador, é a máquina destino, tá? Então ele vai passar por 6 roteadores aqui, né? Então veja que aqui ele vai fazer também 3 medidas, aqui tem essas 3 medidas aqui, né? Aqui tem o endereço do próximo roteador, tá? Então o pacote saiu de gw.mas.edu, né?
e foi para border1.rt.fa.gw.mas.edu e levou 1 milissegundos. Também, provavelmente, um roteador do campus aqui também, né? E aí ele vai passar por outros roteadores. Veja que quando ele vai acessar porque a gente está nos Estados Unidos aqui, né? Para acessar uma máquina que está na França, eu vou ter um enlace transoceânico, né? Então vai demorar mais tempo aqui, né? Você pode ver que o traceroute aqui demora mais tempo, tá? E aí os atrasos parecem que decaem, né? Porque eu já estou no continente, né? E quando aparecem esses asteriscozinhos aqui, né? Significa que o roteador não respondeu, né? E aqui significa que finalmente, né? Aqui, né? Significa que finalmente eu cheguei na máquina, né? Então, tem um site chamado traceroute.org que a gente pode acessar e olhar, né? Como que é o roteamento aí para países exóticos. Próximo tópico aqui que nós iremos discutir é a taxa de transmissão, em inglês throughput ou vazão, tá? Que é a taxa em que os links transmitem os pacotes, tá? Então, o que vem a ser o throughput, né? É a taxa em bits por unidade de tempo, ou seja, bits por segundo normalmente, né? Na qual bits estão sendo enviados do emissor para o receptor, né? Nós temos dois tipos de taxa: a taxa instantânea, né? Que é a taxa dada no intervalo de tempo, num determinado instante de tempo, né? E a taxa média, que é a taxa sobre um período maior de tempo, tá? Então, vamos pensar o seguinte: nós temos um servidor com arquivo de F bits. Esse arquivo vai ser mandado para o cliente, né? A capacidade do link, desse primeiro link aqui, é RS bits por segundo, tá? E a capacidade desse outro link aqui, né, é de RC bits por segundo, né? Quanto tempo vai demorar para esse arquivo de F bits sair do meu computador pessoal aqui, né? Ser enviado desse meu computador pessoal e chegar nesse outro computador aqui, né? Quanto tempo que vai demorar para eu enviar o arquivo desse host para esse host aqui? Então, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a taxa de transmissão é análoga à largura de um cano. É lógico que o meio ele não é um cano, né? Mas assim, a taxa de transmissão, o throughput, né, cuja tradução é vazão, né, pode ser imaginada como a vazão, a capacidade de vazão de um cano. Então, canos mais finos vão ter vazões menores e canos mais grossos vão ter vazões maiores, né? O que vai limitar a vazão? Vai ser a vazão do cano mais fino, né? Então, por exemplo, imagina que os bits são fluidos, tá? O que vai limitar a passagem de água, de fluido, daqui, desse host aqui, para esse host aqui? Vai ser a largura do cano mais fino, ou seja, vai ser a taxa de transmissão menor, né? Então, se RS é a taxa de transmissão menor, né, e meu arquivo tem F bits, né, o tempo vai ser F dividido por RS, porque RS é a taxa de transmissão menor, é o mínimo das duas, tá? Ok? E se você tiver uma outra situação, né? Na verdade, você tem essa primeira situação que eu falei, né? Que o RS é menor que o RC, tá? Então, RS menor que RC, o arquivo vai demorar F dividido por RS, porque o mínimo entre RS e RC é RS, porque RS é menor, tá? Então, vai ser F dividido por RS, o tempo que o arquivo de F bits, né, vai demorar para ser transmitido desse computador aqui para esse computador aqui, tá? Agora vamos imaginar uma situação oposta, né? Vamos imaginar que RC é menor que RS, né? Ou seja, RS é maior que RC. Qual a taxa de transmissão média fim a fim? Vai ser RC, né? Então o arquivo, se ele tiver F bits, ele vai demorar F dividido por RC bits para sair desse computador e chegar nesse. Ou seja, a fórmula continua valendo, né? F dividida pelo mínimo de RS e RC, né? Então eu vou achar o mínimo dessas duas quantidades e dividir o F pelo mínimo
para achar o tempo de transferência, para achar o delay de transferência aí, ok? Então, qual que vai ser o gargalo, né? O que vai impedir a taxa de transmissão de ser maior? Vai ser aquilo que a gente chama de enlace de gargalo, né? Então, por exemplo, nessa primeira situação, o enlace de gargalo é o enlace desse host aqui, né, do host emissor, para o roteador. E nessa segunda situação, o enlace de gargalo é o enlace do roteador para o host final, né? Então, o enlace de gargalo é o enlace no caminho fim a fim que restringe a taxa de transmissão fim a fim, tá? Então, a taxa de transmissão fim a fim ela é restringida pelo enlace de gargalo, tá? Então, vamos ao exemplo, né? Suponha que você está fazendo o download de um arquivo MP3 de 32 megabits. O servidor tem uma taxa de transmissão de 2 megabits por segundo e você tem um enlace de acesso de 1 megabit por segundo, né? Quanto tempo vai ser necessário para você fazer o download? Ora, onde que é o enlace de gargalo? Né? O que vai limitar a sua taxa de transmissão? É o seu link, né? Você tem um enlace de acesso de 1 megabit por segundo. O arquivo tem 32 megabits, então vai demorar o quê? 32 segundos para você conseguir fazer o download desse arquivo, tá? Por último, nós iremos considerar um cenário de rede, né? Onde nós temos 10 conexões, tá? Então, a conexão, vamos imaginar que aqui eu tenho um ISP, tá? ISP, e esse ISP ele tem um backbone R aqui, que pode transmitir a uma taxa de R bits por segundo, tá? Então, eu tenho 10 conexões usando esse backbone, tá? Esse backbone ele tem uma capacidade máxima de R bits por segundo, e eu tenho 10 conexões usando, né? Então, a conexão desse host para o ISP, ele pode transmitir bits numa taxa máxima de RC bits por segundo, tá? Esse host aqui também, RC, esse daqui também, né? E no caminho final, né, os hosts, cada um deles, né, tem uma taxa máxima aí de recepção, né, de RS bits por segundo, tá? Só que você tem o quê? Você tem um recurso compartilhado aqui, né? Todas essas 10 conexões elas vão ter que passar pelo R, né? Então, qual que vai ser a velocidade máxima de transmissão aqui, né? A velocidade máxima de transmissão vai ser o mínimo entre RC, RS e R sobre 10, né? Na prática, o gargalo ele nunca está no backbone, tá? Na prática, o gargalo ele sempre está nos hosts que estão recebendo ou que estão enviando as mensagens, tá? Então, basicamente, é isso que você tem que analisar para você saber aí a taxa de transmissão e onde que está o gargalo, né? A taxa de transmissão mínima é aquela que vai definir a taxa a taxa da sua conexão, tá? Então, a taxa de transmissão ou recepção mínima, né, num caminho é que vai determinar aí a sua taxa de transmissão ou recepção de bits, tá? É o gargalo que vai definir para você a taxa máxima na qual você pode enviar ou receber pacotes, tá certo? Bom, pessoal, então a aula já ficou bastante grande, né? Eu prometi que iam ser no máximo 3 aulas, né? Mas o que aconteceu foi que o assunto é bastante extenso, precisa de muita explicação, né? E realmente a gente não consegue fazer isso com apenas 3 aulas, né? Eu vou precisar de uma aula a mais aí, né? Então eu vou chamar essa aula continuação da parte 3, né? Não vou chamar de parte 4, tá? Vai ser a continuação da parte 3. E nessa continuação da parte 3, nós iremos falar aí sobre segurança de rede, vamos falar sobre a pilha de protocolos, né? Ou seja, falar sobre os protocolos da camada de aplicação, né? O DNS, o HTTP, né? Vamos falar um pouquinho sobre o TCP e sobre o IP e um pouquinho sobre os protocolos da camada de enlace, tá? Existe uma analogia bastante interessante que o
Kurose e o Ross faz aí dos protocolos de comunicação como uma viagem de avião, tá? Então, é bastante fácil de você entender o papel de cada protocolo na pilha de protocolos, né? Na pilha de protocolos de comunicação, se você pensar, né, que cada um dos protocolos aí tem o seu papel, tá certo? Então, a gente vai falar também no finalzinho da aula, da próxima parte aí, né, no finalzinho do capítulo 1 aí, a gente vai falar sobre o modelo OSI de comunicação, tá? E vamos falar aí o que falta, né? Qual que é a diferença do modelo OSI para o modelo tradicional aí, né? Que você tem a camada de aplicação, os protocolos TCP e IP, a camada de enlace, a camada de acesso ao meio e a camada física, né? O que está faltando? Se você considerar como modelo de referência o modelo OSI, o que fica faltando, né? A gente vai ver que vai ficar faltando os protocolos de sessão, né? E mais um que eu não estou me lembrando agora, tá? Sessão e apresentação, tá? Então, ficam faltando esses dois protocolos aí, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo do traceroute, né? Eu entrei aqui no traceroute.org, pedi para fazer um traceroute para Carleton University, tá? Então ele está fazendo aí o traceroute. Vocês podem também entrar nesse site aqui, clicar em algum desses links aqui, tá? Então ele está fazendo um traceroute aí do computador que eu quero acessar para o meu host, tá? Então é isso por hoje, tá? E nos vemos na próxima aula aí e bons estudos a todos.